A paz do Senhor para todos que nos assistem e nos ouvem através desse canal. Estamos dando continuidade aqui a respeito da história de Jacó e a sua geração. Nós vimos um panorama, né, do propósito de Deus, o plano de Deus, que não pode ser frustrado. E tem coisas que Deus faz que nós não entendemos. Então, o projeto de Deus, da bênção de Deus, dentro da sua geração, ele começa a relatar em José. Então, em José é o pivô, né, dessa geração. Ele é o pivô de uma história que traria benefícios para Jacó. Então, Deus conta a história de Jacó, mas usa José como pivô, né, como um ponto de referência, como um referencial, porque José guardava os conceitos de Deus. E nós vemos isso, né, na última mensagem, quando ele é abordado pela mulher do seu senhor, né? E ela insistia a cada dia, ela tentava ele cada dia, até a hora que não tinha ninguém dentro da casa, e ela agarrou José. Nós vemos José recusando, né, se deitar com a mulher do seu senhor, porque ele tinha no seu coração, ele tinha uma informação. A informação que ele tinha era dentro dos conceitos de Deus. Eu agravaria, pecaria eu contra Deus, né? Então, isso fez com que José não perdesse o governo, né? Nós precisamos tomar cuidado. Muitas vezes, muitas pessoas perdem o governo, perdem a liderança, perdem os benefícios. Por quê? Porque se envolveu com o pecado, se envolveu com a mentira. Às vezes você pode até não se deitar com a mulher de Potifar, mas mentiu, você começa a perder. As perdas, elas vêm. Por isso que é buscar o reino de Deus e a sua justiça, e aí as demais coisas vão ser acrescentadas. Como que vão ser acrescentadas? Quando nós guardamos o conselho de Deus. E hoje, existem muitas organizações que buscam as coisas acrescentadas como o princípio da bênção de Deus, mas não é isso. Isso não é a verdade. A verdade é que eu preciso buscar o reino dos céus, buscar os conceitos de Deus, né? Buscar mansidão, temperança, honestidade. Eu preciso não mentir, preciso me aproximar das pessoas, cuidar das pessoas, ser agradável, ser honesto, justo, fiel, verdadeiro. E aí, a bênção, o governo de Deus vai vir sobre as nossas vidas, né? E muitos estão perdendo o seu governo por, muitas vezes, mentir, né? Pessoas que estão dentro da casa de Deus e são mentirosas. Pessoas que estão dentro da casa de Deus e são gananciosas. Pessoas que estão dentro da casa de Deus, né, e não são iradas, não são mansas, são humildes, né? Acabam se prostituindo, acabam, né, fornicando, né? E isso tudo faz com que as conquistas de Deus sejam vetadas. Então, o maior segredo de José é que ele guardou-se do pecado que o levaria à perda. Né? Tá certo? Essa foi uma conquista de José nessa trajetória. Então, nós estamos falando sobre o plano de Deus, que não pode ser frustrado. E o carcereiro Mor entregou na mão de José todos os presos que estavam na casa do cárcere. E ele ordenava tudo o que se fazia ali. Aqui, sabe o que eu vejo aqui? Eu vejo que Deus, ele, quando quer nos dar um governo, Deus nos ensina o caminho de liderança, nos ensina a ser líderes. Para José ser governador, ele precisou ser líder no cárcere. Ele precisou ser líder de pessoas amarguradas. Cárcere é um lugar de pessoas robustas, amarguradas, né? Arrogantes, presunçosas, prepotentes. E José, ele foi provado até nisso. Ele estava na escola
de governo. O cárcere era uma escola de líderes. Porque se ele conseguia fazer isso dentro do cárcere, dentro do governo, ia dar certo. Certamente daria certo. Né? Porque ele fazendo isso no cárcere, em qualquer lugar, ele seria líder. E era uma forma de Deus trabalhar na vida de José. Então, José precisava ir para a escola de governo. Né? A gente vê isso na passagem de Davi. Davi é determinado o rei, né? Separado o rei, mas só que embaixo de perseguição. Só a família de Davi e Samuel sabiam que ele era rei. Né? A Bíblia não relata que ele tenha falado para mais alguém. Mas Deus começa a prosperar ele dentro do palácio, né? Leva ele para dentro do palácio, e de repente vê uma grande perseguição, né? Ele vai para lá na caverna de Adulão. E na caverna de Adulão, ele lidera 400 homens amargurados. A Bíblia fala. Sabe o que era isso? Era escola de líder, escola de governo. Ele precisava passar por lá. E muitas vezes, nós, como líderes, precisamos passar por essa escola. E não entendemos isso. Né? Tem gente que não passa e quer ser líder. Tem gente que não senta para aprender e quer ensinar. Né? Tem gente que não é humilde e quer pregar sobre isso. Então, precisamos primeiro passar pelo cárcere. Né? A cisterna ainda não era suficiente. Ser escravo não era suficiente. O que era suficiente era o cárcere. Porque do cárcere, o cárcere foi o dispositivo que mandou José para o governo. Né? E muitos rejeitam o cárcere, não querem, se aborrecem, saem de posição, vão embora, deixam suas congregações, deixam sua igreja, porque não querem e não entendem que o cárcere é o lugar que vai alavancar, vai disparar o homem para a sua grande conquista. Mas quem quer o cárcere? O cárcere é um lugar amargo. Né? O cárcere, a humilhação, o cárcere da humilhação, da rejeição, né? Do descrédito é amarguíssimo. E muitas vezes parece que vamos morrer nisso. Não vai dar certo mais. Preciso sair daqui, aqui não é o meu lugar. Aqui Deus não vai me fazer prosperar. E nós pensamos assim muitas vezes. E temos que tomar cuidado para não perder a nossa conquista. Né? Então, o cárcere é um lugar de ensinamento, de escola. E José passou bem. Porque todos os presos estavam na mão de José, sob a liderança de José. O carcereiro estava tranquilo. E por que tudo isso aconteceu? Porque o Espírito de Deus estava sobre a vida de José. Esta é a grande diferença. Esta é a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve. Né? A oportunidade. Veio a oportunidade. José traz a revelação, o copeiro mor sai da presença de Faraó, né? O padeiro mor também, vão parar no cárcere, né? Pela mão de Potifar, o próprio Potifar deu na mão de José os presos, né? Até Potifar teve que reconhecer a liderança de José, porque foi através da mão dele que ele recebeu. O padeiro mor e o copeiro mor. E aí era um grande chaveamento, né? O passo para uma grande conquista que José ainda não sabia. Por quê? José não queria o governo, José não queria nada no Egito. José queria ir embora para casa. Ele não sabia. Ele só tinha um sonho que tinha ficado lá com seu pai, na sua terra, em Canaã. E era para lá que ele precisava voltar. Eu preciso voltar para Canaã para governar lá. É o sonho de Deus. Mas Deus não, José, é aqui, é no Egito. E esse governo de nação, não era dos irmãos só. Né? Essa era a projeção de Deus. E quantas vezes acontece na nossa vida? Deus tem uma grande projeção, mas nós não chegamos. Nós pensamos, recebemos uma promessa,
e jogamos no nosso quintal. E às vezes Deus não tem isso, às vezes Deus tem a Europa, às vezes Deus tem a Ásia, às vezes Deus tem, né, outras nações. Né? Precisamos esperar em Deus, orar a Deus, se apresentar a Deus, para ver o que Ele tem para nós. E mesmo assim, ainda nós não vamos entender. Né? Aí José vê a oportunidade, ele traz a revelação dos sonhos para o copeiro que iria subir na presença de Faraó. Ele falou, lembra-te de mim, porque eu não sou dessa terra, estou injustamente aqui. Eu preciso ir embora, eu quero ir embora para casa. E isso está narrado, né? Que ele falou, estou aqui injustamente. Ou seja, ele estava querendo ir embora para casa. Porém, lembra-te de mim, quando te for bem, e rogo que uses comigo de compaixão e que faças menção de mim a Faraó e faz-me sair desta casa. Ou seja, fala para mim para Faraó, fala de mim para Faraó, né? Fala para ele, conta a minha história para ele, que eu estou injustamente aqui, né? Eu fui vendido pelos meus irmãos, né? Eu fui parar na casa de Potifar, é a mulher, né? Eu não traí a confiança do meu Senhor, né? Foi a mulher de Potifar que desejou deitar comigo. Fala tudo para Faraó ver que tem justiça em mim e mandar embora para casa, né? Essa era a visão de José. E quantas vezes nós apresentamos assim nas orações, né? Nós não sabemos orar. Nós não sabemos orar. Precisamos orar, Senhor, me ajuda a orar. O que o Senhor vai fazer comigo? Né? Rogo que uses comigo de compaixão. Né? E José tinha certeza de uma coisa, da revelação do sonho. Para quando você aparecer. Ele só fala isso baseado numa revelação. O copeiro ainda estava lá. Né? Ele estava lá, o copeiro. Mas José tinha tanta noção do seu dom, daquilo que ele tinha com Deus, que ele falou assim, lembra de mim. Certo? A decepção. José vê a oportunidade, mas aí vem a decepção. Então, quando José vê o copeiro sair do carro, você fala, agora eu saio junto. Ele vai lá, vai contar tudo para o Faraó, vai falar, essa era a visão de José, de como ele iria sair. Mas não era essa a visão de Deus. E às vezes nós apresentamos assim, não. Eu vou orar assim, Deus faça assim, faça dessa forma, vou para a direita, para a esquerda. E às vezes não é isso que Deus quer. Não, mas é isso que eu penso que Deus vai fazer, mas não é isso que Deus quer. E nós não sabemos que Deus, às vezes, os projetos de Deus. Né? E aí veio uma grande decepção, porque ele ainda ficou 2 anos lá, o copeiro esqueceu, a oportunidade passou. Né? O copeiro mó, porém, não se lembrou de José. Antes, se esqueceu dele. Certo? Mas é tudo projeto de Deus e nem José estava entendendo. Ele precisava ficar lá ainda 2 anos. Quantas vezes as coisas estão acontecendo e a gente não aguenta ficar uma semana. Isso eu estou falando há 2 anos ainda, para você ficar aí. Para aquilo que eu vou fazer, se nós saímos do lugar, se José tivesse a oportunidade e a chave fosse dada na mão dele, ele não receberia o governo. Ele iria abrir as portas e iria embora para a casa do seu pai. Né? Mas Deus não permitiu. Tem coisas que Deus se cala, tem coisas que Deus não fala, tem coisas que Deus não abre. Porque nós precisamos esperar a porta maior. E nós aguentamos? Não. Muitas vezes nós não aguentamos. A angústia vem, né? Nos jogamos de um lado para o outro, queremos nos movimentar. Não é verdade? Mas Deus, ele tem o jeito certo. Se nós confiarmos, se nós conseguimos confiar no Senhor, nós vamos chegar no governo. É preciso suportar muitas vezes, muitas coisas. O tempo de Deus. E aconteceu que, ao fim de 2 anos inteiros, Faraó sonhou e eis que estava em pé junto ao rio. E aí Faraó vai relatar o sonho. O tempo de Deus eram mais 2 anos. Esse era o tempo de Deus. Para Deus dar o sonho para Faraó
E para vir toda a situação, porque a terra ia passar uma fome, e José precisava estar no lugar certo, e na hora certa. E ele precisava ficar lá. O lugar de conquista dele não era na casa do seu pai, né? Não era constituir uma família lá. Na cabeça dele, era lá, né? Junto com os hebreus. Mas no projeto de Deus, era com o faraó. José ia fazer parte da família de faraó, né? José era genro de faraó, né? Fez parte da aliança, né? Dos benefícios, porque faraó deu a sua filha a José, né? Tá certo? E é isso que acontece, né? Deus faz coisas que o homem não entende, tá certo? Às vezes precisamos esperar de Deus. Aquilo que Deus está fazendo na sua vida, não ache as coisas, espere, ore, né? E confie que Deus está fazendo melhor. Não mude a trajetória de Deus, não faça time, porque você pode sair por um caminho pior, ou ter perdas, né? Mas espere em Deus. É difícil esperar o tempo de Deus. José estava numa expectativa grande, ele, 2 anos lá, ainda, dentro de si uma esperança, uma janela, ainda semi-aberta. Tá certo? O tempo de Deus aí. Então falou o copeiro-mor a Faraó, dizendo: das minhas ofensas me lembro hoje. Deus então faz o copeiro lembrar. Esse era o tempo de Deus. Essa era a projeção de Deus, né? O copeiro esqueceu, era projeto de Deus. Aí lembrou. Lembrou lembrei das minhas ofensas. E tem um hebreu lá na prisão. Quando o Senhor me mandou para lá, ele trouxe a revelação e tudo aconteceu. O Senhor me levantou e me deu o copo, né? Me deu meu cargo. E me deu o copo de vinho na mão. E para o padeiro mor, o Senhor enforcou, né? E aí era o momento, era o tempo de Deus. E aí o copeiro lembrou, o estalo veio, né? E isso acontece. Deus movimenta as coisas de uma forma que nós não entendemos. E às vezes sofremos por isso. Mas precisamos esperar no tempo de Deus. A ascensão. Então mandou o faraó chamar a José. E o fizeram sair logo do cárcere. E barbeou-se, e mudou as suas roupas, e apresentou-se a faraó. A mudança, a ascensão tinha chegado, né? A princípio, eu entendo que José, ele pensou como livramento. Eu vou embora para minha casa, vou embora para a casa dos meus pais. E ele não sabia ainda que a conversa que iria discorrer seria uma conversa de governo, uma conversa de liderança. Aquele que saiu do cárcere agora ia ser o segundo no reinado no Egito, né? Isso foi forte, isso foi um alavancamento, né? Um disparo, né? Ali, o cárcere foi o gatilho que disparou a ascensão na vida de José, né? E uma coisa interessante aqui, que eu acho interessante nesse texto, é que ele se barbeou, não se apresentou de qualquer jeito. Ele trocou suas vestes. Quando Deus muda o quadro, quando Deus nos leva do cárcere para governo, né? É um momento de se barbear, é um momento de mudar, de se limpar, de se curar, de renovar as vestes. Para se apresentar no governo de Deus, Deus muda as nossas vestes e nos barbeia. Tá certo?
o plano diretor. É interessante esse momento aqui, porque José, ele traz a revelação do sonho e poderia cessar tudo aqui, né? Ó, Faraó, o sonho da vaca com as espigas de milho era um só. São 7 anos de fome e 7 anos de abastança, de fartura e 7 anos de fome para consumir a terra. Ele podia colocar assim, porque o sonho não é conclusivo, né? Ele colocou, ó, o sonho é isso, tá certo? Mas aí vem o plano diretor, vem o empreendedorismo, vem a sabedoria de Deus na vida de José. Foi aí que Faraó pegou José. Ó, portanto, Faraó, previna-se agora de um homem entendido e sábio e ponha sobre ele a terra e o ponha sobre a terra do Egito. Levanta um líder. Depois, um texto mais na frente, lá no 34, 35, ele fala assim, levanta governadores. Ele está falando o quê? Ele está falando de organograma. Ele está falando de um plano de liderança, um plano diretor, né? De um homem que iria cuidar, ia delegar poderes. E ele fala assim, ajunta a quinta parte. Né? Por que a quinta parte? Né? Ajunta, constrói silos e ajunta nesses 7 anos. Agora, precisava ser muito evidente isso, né? E se a revelação não fosse verdadeira? E se não fosse verdadeira? Ele ajunta tudo e não vem fome nenhuma. Onde iria parar a cabeça de José? Mas Deus confirmou no coração de Faraó. Tem coisas que nós recebemos, né? Benefícios nós recebemos, porque Deus confirma no coração das pessoas, dos líderes, né? Empresas que nós entramos, não é porque nós somos bons, não, é porque Deus confirmou os nossos passos. Deus nos colocou, não é porque nós somos bons nisso, não. Não é porque nós estudamos, não é que nós não devemos estudar. Nós devemos nos preparar, fazer a nossa parte. Agora tem a parte de Deus, eu vou te colocar lá. Deus me colocou dentro da SKF. Deus me colocou dentro da Philips do Brasil. Deus me colocou dentro da Embraer, a maior empresa do Brasil, e é uma empresa avionária dentro do Brasil. Deus me colocou lá e me deu liderança. Eu supervisionava obra de engenharia, de edificação, coisas que não fazem parte do meu know-how, né? Do meu currículo. O meu currículo se refere à elétrica, mas eu cuidei da parte de edificações, né? Porque eu sou bom? Não, porque Deus me colocou lá. Mas também foi Deus que me tirou, né? Tá certo? Então, José, essa foi a pegada de José. A hora que ele falou, ponha, né? Para isso, coloque um homem, e coloque homens a governo, sob governo deste homem, né? E construa filhos, prepara para esse dia, prepara para o dia da fome e ajunta. Né? Quem ajunta no inverno vai ter no verão. Quem ajunta no tempo bom, ainda que venham os rumores, vai colher. Né? Aquele que constrói, né? Aquele que semeia e constrói no tempo bom, no tempo ruim, ele vai ter uma abastância. E é isso que nós precisamos fazer na nossa vida. Nós precisamos construir aquilo que nós precisamos, que nós queremos colher. Tá certo? O governo, e disse Faraó a José, eu sou Faraó, porém sem ti ninguém levantará a sua mão ou o seu pé em toda a terra do Egito. Governo geral. Um hebreu governando, um estrangeiro, um escravo estrangeiro preso, governando sobre uma terra
alheia. É só Deus que pode fazer isso. Nenhum curso de engenharia, nenhum curso de empreendedorismo, né? Nenhum recurso humano vai poder fazer isso se não for Deus. E José alcançou esse patamar da noite para o dia. Né? Foi no dia do chamado. Mas para isso ele passou em torno de 17 anos, em torno de 13 anos, entre processos de prisão, de cárcere, de cisterna, vai para o Egito, fica lá, né? Aprendeu a falar a língua egípcia, para governar o Egito, ele precisava falar a língua egípcia, para se comunicar com o faraó, enfim, foi um processo hostil, mas uma grande conquista na vida do homem de Deus. Né? O que eu entendo aqui? O que eu concluo aqui? Que o nosso governo, o governo que Deus tem para a nossa vida, ele vai ser alcançado diante daquilo que nós acreditamos ou não, daquilo que nós confiamos ou não na presença de Deus. Né? Então, eu preciso, o meu comportamento vai me indicar onde eu vou chegar. Aquilo que Deus tinha para fazer e aquilo que eu tinha para fazer, aquilo que eu tenho para fazer. Então, precisamos buscar o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas serão acrescentadas. Tá certo? Deus tem um plano, um projeto para as nossas vidas. E nós podemos escolher aonde nós vamos chegar. Ok? Finalizamos aqui essa mensagem. Né? IBAD, Instituto Bíblico da Assembleia de Deus, é a nossa referência. E o nosso canal no YouTube, Núcleo IBAD Glória. Ok? Dê o seu like, participe conosco, nos ajude a divulgar o reino de Deus através da sua palavra e através desse canal. Um forte abraço para todos e fique na paz do Senhor.